Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetemba nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi. Nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Olden Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetemba. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado. Manos e manas, chale no Kiambote, engas aquele que Kiambote Panguiami. Este talvez é o nosso último vídeo de 2023. 67 anos do MPLA, sem pensar país. Aqui, hoje nós não estamos a vir analisar o MPLA dentro do seu partido. Estamos a analisar como partido servidor dos angolanos. Como membro da sociedade civil, trouxe aqui algumas reflexões para nós refletirmos durante esse último dia da quadra festiva. Vamos ouvir vozes ligadas ao partido do MPLA, vamos ouvir como é que as pessoas pensam, quem cantou para o MPLA e quem decidiu. É importante a gente analisar as mensagens dos membros da sociedade civil sobre este partido. 67 anos de existência, mas está em 2024, temos que nos anteceder, vai fazer 50 anos à frente do destino da governação do nosso país. Uma governação que não é inclusiva no ponto de vista histórico e no ponto de vista institucional. Vamos falar sobre isso e vamos à frente. Então vamos ficar com alguma matéria. Para começarmos então o nosso programa, vamos analisar o primeiro o que o MPLA, como é que começaram as coisas com o MPLA no ponto de vista de convergência com nós e os outros. Vamos à matéria. No Algarve, finalmente, o MPLA, a FNLA e a UNITA, agora reunidos, assinaram com o governo português o acordo que leva à independência de Angola. A presença de Sua Excelência o Sr. Presidente da República Portuguesa ao ato final da assinatura do acordo ficará registrado na história de Portugal, nas histórias de Portugal e de Angola, como um eloquente anúncio de progresso político para os povos de ambos os países. Seja-me permitido, pois, em nome da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em nome do nosso povo, exprimir satisfação pela perfeita avaliação do valor histórico deste momento. Ao quarto movimento de libertação, quer dizer, ao movimento das Forças Armadas, que catalisou a vontade popular para derrubar o fascismo em Portugal e lançar as bases sólidas para terminar a exploração colonial, espinha dorsal da vontade popular para as transformações democráticas em Portugal. Nós desejamos, representantes da FNLA, do MPLA e da UNITA, dizer quanto admiramos a sua coragem e firmeza
que permitiram não só libertar o povo português da ditadura salazarista e caetanista, não só dar garantias de democracia a este povo português que bem a merece, como também tornou uma realidade, tornou possível a verdade da nossa afirmação comum relativa à não existência de ódio entre o povo português e o povo angolano. O sistema é que estava errado. Repousará nas vossas mãos, homens de Angola, tudo quanto o destino vos reservou para criares uma pátria materialmente grande e rica e espiritualmente fraterna e justa. Família, ali podemos ver o discurso e ouvir de Antônio Neto que depois de houver o 25 de Abril, o MPLA, a FNLA, a UNITA, então iam começar, tinham um governo de transição para posteriormente termos eleições. Em 11 de novembro de 1975, não foi essa história que se delineou. O MPLA dá a independência num sítio, em Luanda, o Olden Roberto dá independência noutro sítio, o Jonas Savimbi dá independência no Ambo. Este movimento de libertação MPLA fica com o poder político, até hoje não consegue incluir. Quando nós falamos em inclusão, que o MPLA não pensa país e não ajudou a história do nosso país, é preciso a gente parar e sermos justos também com os outros. Você, quando for em Angola, ali a estátua no 1º de maio, só está o Agostinho Neto. Mas estamos aqui a ouvir o próprio Agostinho Neto a chamar Savimbi e Olden Roberto. O MPLA não pensou país, porque a história nos deixa de uma tal formalizada. Hoje, 67 anos depois, ainda não houve essa conversa dentro de pessoas do MPLA, mas já está a haver algumas pessoas do MPLA, como Sérgio Raimundo, que também vem ilustrar as suas falas. E nós não queremos só criticar, queremos também ilustrar e deixar aqui um exemplo. Já que não podemos derrubar a estátua do Antônio Neto, que a escola Nzingambande passa a ser naquele perímetro Instituto Jonas Savimbi e a escola 1º de maio passa a ser Instituto Olden Roberto e aquele perímetro passa a ser a Zona da Liberdade, para que então nós podemos dizer que estamos a pensar país, estamos a pensar primeiro o povo, a nossa história, o nosso legado. Vamos ouvir uma matéria muito rapidamente de Sérgio Raimundo e depois também vamos ouvir a matéria de João Paulo Ganga. Eu espero que você curta esse vídeo. É o Mano Gica Tetemba. Estamos aqui a analisar um pouco, uma parte dos 67 anos do partido MPLA. Eu estou a fazer apenas mera propaganda porque não gosto do A ou do B. Não é isso. Eu estou a pensar Angola, não é? E pensar Angola é partirmos para um processo de reconciliação genuína. Isso e olhar para as coisas estão como elas estão. Não. Isso pressupõe o quê? Que é urgente que quem governa tenha a coragem de chamar os representantes dos outros dois movimentos de libertação nacional e que subscreveram os acordos de Alvor. Independentemente dos erros de cada um, nós temos é que buscar o que há de positivo em cada um dos três para começarmos a montar os alicerces de uma verdadeira nação angolana. Porque se nós continuarmos a olhar para o negativo que cada um desses movimentos fez, nunca vamos construir nação. Buscando o que há de positivo em cada um deles, perguntar aos outros movimentos, como a FNLA, a UNITA, quem são os vossos heróis? E eles fornecerem o nome dos seus heróis. E começarmos também a homenagear os heróis dos outros movimentos. Otorgando ruas o nome dessas pessoas. Porque é inconcebível
É inconcebível que 48 anos depois da proclamação da nossa independência, independentemente das desavenças que ocorreram no passado, nós chegamos a um acordo de paz que chamamos de reconciliação, mas não estamos a fazer uma verdadeira reconciliação. As divisões continuam. Naturalmente, porque se você não reconhece o Holden Roberto, até hoje não tem uma rua com o nome do Holden Roberto, não tens uma rua com o nome do Savimbi. Eu quando digo isso as pessoas ficam assustadas. Não, mas você não pode contar a história de libertação de Angola e da luta pela independência sem falar desses 3 nomes. Você não pode falar só do nome de Agostinho Neto, você tem que falar do nome do Holden Roberto, tem que falar de Jonas Savimbi, porque eles subscreveram os acordos de Alvor. Você quando falar da independência de Angola tem que falar dos acordos de Alvor. E vão te perguntar quem são os nacionalistas que assinaram os acordos de Alvor em nome desses 3 movimentos. Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi. Então ali onde nós chamamos Largo da Independência, onde está o Agostinho Neto, você tem que colocar também a estátua, ainda que não seja na mesma dimensão, mas tem que ter lá a estátua do Holden Roberto e do Jonas Savimbi. Isto vai marcar o símbolo de uma verdadeira reconciliação genuína. Porque o que está a acontecer? Os milhares de angolanos que se revêem nos ideais do Holden Roberto, que não são poucos, aqui esse senhor é sobrevivente, é um exemplo vivo daquilo que estou aqui a dizer. Os milhões de angolanos que se revêem nos ideais de Jonas Savimbi, fundador da UNITA, não se vão rever nas instituições desse Estado enquanto não verem seus heróis reconhecidos. E o dia que a UNITA ou qualquer outro, ou a FNLA chegar ao poder, eles vão querer honrar os seus heróis. E o MPLA não vai ter moral para chegar e dizer assim, você está a tirar o nome de hoje ainda dessa rua, porque ele vai dizer, espera aí, você governou mais de 48 anos, você se recordou dos nossos heróis. Por que eu tenho que ignorar os meus e continuar a venerar os teus? É um erro que nós temos que corrigir urgente. Este para mim, o ponto de partida é reconhecer os heróis dos outros movimentos, porque temos que reconhecer que houve erro por parte de todos os movimentos de libertação. Mas a independência só foi um facto porque cada um fez a sua parte e da sua maneira. Agora, vamos, para não monopolizar a palavra durante muito tempo, vamos buscar o que há de positivo no MPLA, o que há de positivo na FNLA, o que é de positivo na UNITA e vamos construir a verdadeira história da nação angolana, construir. Então, e aí sim estaremos a honrar o legado daqueles que se bateram pela independência, não importa com cor partidária, que erros é que cometeram, não é? E estaremos também a construir um legado a deixar as gerações vindouras. E claro que não basta dar nomes e estátuas aos heróis. É preciso respeitar todos os angolanos, independentemente da sua forma de pensar, política, filosófica ou partidária. É urgente construirmos uma nação no sentido verdadeiro da palavra. E não estarmos só com palavras de ordem, com um só povo, uma só nação, mas quando na prática quem pensa diferente não tem espaço de realização, por exemplo. Nós ouvimos em tempos da liderança do MPLA, na pessoa do seu presidente, de forma oficial, a dizer, quando um jornalista perguntou-lhe naquelas conferências de imprensa coletivas ou entrevistas coletivas, eu não entendo nada de jornalismo, eles dizem que entrevista não é a mesma coisa que conferência de imprensa. Bom, mas entendam como quiserem. Um jornalista perguntou se poderia contar com algum quadro da oposição para integrar o governo. Não, nós não ganhamos eleições para partilhar o poder. Quem não é do MPLA não pode ser mais do que diretor nacional. Não é uma fase para falarmos assim. Diretor de uma escola. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão.
Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetemba nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi. Nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Oldo Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetemba. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. Momento é este. Obrigado. Manos e manas, aqui estamos nós a contar os 67 anos de existência do partido MPLA sem pensar país. Ouvimos e vocês podem tirar ilações o que estamos a querer dizer sem querer sujar a postura de partido nenhum, mas ouvimos o falar do Sérgio Raimundo e daquilo que nós ilustramos. Mas por que os outros não são tidos e não são achados? Não vamos ficar para muito tempo, sem mais delonga. Vamos ouvir o que João Paulo Ganga tem a falar internamente as questões do MPLA e por que o MPLA encontra-se nesse imbróglio. Família, obrigado. Talvez já não volte a falar mais, mas esse é o Mano Gica Tetemba. Continua a subscrever na página, assina os vídeos e tal. Faz toda a formalidade aí. Vamos terminar este nosso vídeo com a música de Carlos Lamartine, que o próprio MPLA está por trás desse músico. O MPLA tem um handicap, por isso é que essa abordagem tem que ser feita em duas dimensões. A primeira é que o MPLA é governo. As pessoas se perguntam, nesta primeira abordagem, mas o MPLA, se está a governar até agora, o que é que mudou? O que é que garante que o MPLA vai melhorar a sua gestão governativa se ele foi poder entre 2012 e 2017? Portanto, os problemas da legislatura são problemas que o MPLA criou. Febre amarela, dificuldades, falta de luz, falta de água. Estes problemas devem ser imputados à governação do MPLA. O MPLA vem dizer assim, nós temos aqui um programa de continuidade. Se é continuidade, de facto, essa perspectiva de fazer 500 mil empregos não vai ser alcançada. Porque na minha perspectiva, eu tive a ler, trouxe aqui o programa do governo do MPLA com olhos de ver. Se houver uma política de continuidade, não é possível criar emprego, não é possível criar uma série de beneficiar a população angolana. Tem que haver uma ruptura com grande parte daquilo que era a política anterior. E vou lhe dar um exemplo que aconteceu lá no programa do governo do MPLA. O candidato João Lourenço está a falar bem sobre o combate ao compadrio, ao amiguismo, está a falar bem sobre a corrupção e está a ser aplaudido pelos corruptos dentro da sala. Portanto, tem que haver alguma seriedade, porque aquelas pessoas que estão lá dentro, grande parte delas são responsáveis pela situação que o país está a viver. Por isso, o general João Lourenço, o primeiro obstáculo que ele vai ter na afirmação da sua pessoa é como é que ele vai gerir o equilíbrio dentro do próprio MPLA. Ou seja, reformar... Já vou terminar. Reformar o MPLA. Porque o presidente Eduardo Santos não conseguiu. Atenção. Um dos fracassos do presidente Eduardo Santos é que o presidente Eduardo Santos tentou sempre reformar o MPLA. E não conseguiu. Porque o MPLA é muito forte. Os tentáculos do partido MPLA, Partido do Estado, são fortíssimos. E o general João Lourenço, ao querer introduzir uma nova abordagem, que ele está a tentar, dizer que é preciso combater o compadrio, é preciso combater, acabar com o imagismo, acabar com o tráfico de influência. Os primeiros problemas que ele vai ter dentro do MPLA. Por isso, as políticas que o MPLA prevê
a aplicar, se for governo, vão depender muito da relação que o novo líder vai ter com a sua base eleitoral, com o equilíbrio interpartidário. Porque o MPLA, se por um lado é uma solução dos grandes problemas do nosso país, porque é candidato a governo do nosso país, é também um dos grandes problemas do nosso país. Portanto, essa dicotomia, esse paradoxo que nós temos aqui, por um lado, quem lê o programa do governo do MPLA encontra aqui ideias brilhantes. Portanto, se o programa fosse esse, se fosse aplicado. Estávamos aí bem atentos, João Paulo Ganga, a exprimir, a falar como é que são as dicotomias do MPLA. Portanto, espero que tenha bom proveito, boa continuação. Espero que o ano de 2024 nos mantenha cada vez mais juntos, boas entradas, e eu fico por aqui. Quero também agradecer ao Debate Pensar Angola, que eu tirei aquela sua matéria que estava a rolar ali no TikTok, e achei interessante a fala quer do João Paulo Ganga e quer de Sérgio Raimundo. Obrigado e um abraço. O MPLA tem que ser mais criticado porque vai fazer 50 anos de governação. 50 anos já não é uma criança, é sério. E nós temos que amadurecer as nossas críticas. A minha digena é Gica Tetembua, sou angolano. Um abraço, estamos juntos. Eles querem comer tudo, eles querem comer tudo, eles querem comer tudo e não querem deixar nada. Já têm a barriga cheia, estão podres de dinheiro. São os latifundiários que pretendem ser cada vez mais. São os doutores de Panamá. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetembua nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi, nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo, aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Oldo Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetembua. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado.